1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos. 1 Coríntios, capítulo 13. Mas vamos iniciar o versículo anterior, é o versículo 31 do capítulo 12, a parte B, que eu acredito que é onde deveria começar mesmo esse capítulo. Diz assim, leiamos, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31b. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu amor próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, e havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Nessa noite realmente é um privilégio podermos estar reunidos em torno da tua palavra. Sabedores, Pai, que essa palavra ela é viva, ela é eficaz e ela transforma mesmo almas, pecadores. E nos ajude hoje à noite, Pai, a mais uma vez poder, assim, transmitir a tua palavra como ela é, cheia de graça, de verdade, com simplicidade e de entendimento, Senhor. Pois dependemos do Senhor. Reconhecemos a nossa pequenez diante dela e a nossa dependência também do Espírito Santo. Ele que é o autor da palavra, que Ele mesmo venha ser o nosso professor hoje à noite, revelando as coisas que a Ti pertencem, Pai, a cada coração. E assim, a Tua igreja aqui reunida, receba mesmo a edificação para as nossas vidas. E se porventura há entre nós alguém que ainda não tem a salvação, a certeza da salvação, o Senhor que é o autor da salvação, e concede a quem te apraz, Pai, faça uma obra especial nessa vida e também nas nossas vidas. Entregamos tudo em tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Nós estamos em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Eu li essa passagem hoje com um propósito, mas nós estamos estudando a oração do apóstolo Paulo. Uma preciosa oração que ele faz à igreja em Éfeso, mas não só a igreja em Éfeso, mas a igreja de Jesus Cristo. Preciosa, profunda e mesmo de grande necessidade para a igreja de Jesus Cristo. E eu digo hoje à noite para a igreja aqui reunida,
para nós que fazemos parte da igreja, para as nossas vidas, para a minha vida. Como, irmãos, profunda essa oração. E nós estávamos vendo, Efésios capítulo 3, essa petição do apóstolo Paulo. Ele mesmo pedindo ao Deus e Pai que conceda à igreja não só o conhecimento, mas a compreensão. Compreender coisas preciosas para as nossas vidas, que vai tratar mesmo com o nosso homem interior. O nosso homem interior, o nosso relacionamento mesmo com Deus. Então, nós chegamos aqui no verso 17 do capítulo 3 de Efésios, quando ele faz, né, o segundo pedido, a segunda petição, porque a primeira, os irmãos estão lembrados, Paulo pede que Deus conceda a compreensão de a igreja entender a necessidade do poder do Espírito Santo para as nossas vidas. A necessidade do poder para podermos viver, enfrentar as lutas, as dificuldades. E sem o poder do Espírito Santo, fica muito difícil, né? Mas a segunda coisa que ele pede está aqui, Efésios 3,17. E assim, habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então, irmãos, é um pedido mesmo, né, que Paulo faz para que todos os santos conheçam, no sentido mesmo agora, quando ele diz conhecer o amor de Cristo, não é o conhecimento, né, de saber, mas é o conhecimento agora para viver, é o conhecimento íntimo, a intimidade do amor de Cristo, veja bem como ele diz, né? Habitando em nossos corações. O anterior pedido era para o poder do Espírito Santo. Agora ele quer a presença mesmo de Cristo, né? Habitando em nossos corações. E semana passada nós começamos a tentar mesmo entender o que Paulo quer dizer, a importância que é para as nossas vidas, porque é muito prática, ele está pedindo uma coisa prática para nós, né? Cristo habitando em nossos corações, que é pela fé, mas não só isso, né? O amor de Cristo agora agindo nas nossas vidas. Nós conhecemos, sim, o amor de Cristo foi revelado por Deus, a grandiosidade do amor, o maravilhoso amor, o amor de Deus que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, né? Nós vimos semana passada. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não só isso, mas em 1 João, quando o João descreve mesmo que Deus é amor, não é? Em 1 João capítulo 4, e o verso 8, que ele diz, pois Deus é amor, e o verso 9 diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. A manifestação foi revelado em nós, não é? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo. É a revelação, é mesmo a demonstração do amor de Deus por nós. Para vivermos, diz aqui, por meio dele, não é? Por meio desse amor. E nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, pelo contrário, né? Diz aqui a palavra de Deus, mas em que ele nos amou, Deus nos amou,
e a prova é que ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o sacrifício. Então nós vimos que esse amor de Deus verdadeiramente é um amor sacrificial, né? E agora, habitando em nós, em nossos corações, irmãos, isso é algo muito profundo mesmo. E o apóstolo Paulo, ele pede que nós tenhamos o quê? Compreensão, né? E cada vez mais conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, excede mesmo. E eu fiz questão de ler 1 Coríntios capítulo 13, porque aqui está, né, realmente assim descrito pormenorizadamente o valor desse amor, as virtudes desse amor que agora está em nossos corações, que é o amor de Cristo, habitando. E nós vimos que é Deus que derrama através do Espírito Santo em nossas vidas. Irmãos, e a prova mesmo, né, que Cristo habita em mim e em ti, é que nós devemos o quê? Viver através desse amor. Então, é uma transformação que tem que haver nos nossos corações, do homem interior, e assim colocarmos em prática, né? Porque Deus, ele não só falou, né? Mas ele demonstrou na prática, e assim é conosco também, não é só falar que nós conhecemos, que nós temos Cristo em nossos corações, mas nós devemos demonstrar pelo nosso proceder, pela nossa prática. E honestamente, irmãos, desde essas semanas que eu tenho assim meditado nesse texto, eu sinceramente tenho pedido de Deus cada vez mais compreensão, entendimento, perdão, né, para ser real na minha vida, não ser só uma falácia, algo falatório. E é muito difícil, não pense que é fácil não, mas eu acredito que é a verdade, porque olhar quem eu era, olhar o passado, há 21 anos atrás, do dia em que eu não tinha esse amor habitando no meu coração, era um fato sim, porque eu vivia a minha própria vida, não é? A minha própria maneira, eu era o dono de mim mesmo, vamos dizer assim, né? Mas de uma vez que o Espírito Santo habita em nós, e esse amor é derramado em nossos corações, irmãos, tem que haver mudança. Não tem jeito, né? É a prova que esse amor de Cristo habita no meu coração. Agora, é notório que é muito profundo, não é? Excede todo entendimento, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Mas eu sei que é um fato, irmãos, ele é presente. E a prova mesmo é que mudou a minha vida. E muda sim a vida de qualquer um. Pode não ser da velocidade que nós gostaríamos, mas que muda. Que tem que haver mudança, tem, porque é o amor. E por isso eu entendo o Paulo pedindo, Senhor, dá a eles mais compreensão, dá a eles mais entendimento, que realmente esse amor, né, exale, saia, seja fato nas vidas deles. Isso tem me motivado, me desafiado, até mesmo, irmãos, como Paulo diz, e até exortou aos Coríntios, examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé, porque nós vamos enfrentar o mundo, como eu tenho dito para os irmãos, o inimigo das nossas almas, né? E vamos ser até desafiados em certas situações. Será mesmo? É, irmãos, né? Nós temos que ter mesmo essa fé. Por isso que Paulo pede, olha, Senhor, né? Assim habite Cristo nos vossos corações pela fé. Efésios 3,17. Estando vós
arraigados, ou seja, enraizados, né? O amor criou raízes, e não só raízes, mas alicerçados, fundamento, base em amor. E é esse amor de Cristo que demonstra mesmo que Ele está presente no meu coração e nos nossos corações. Eu acredito, irmãos, que é essa a petição do apóstolo Paulo. E conhecer o amor de Cristo é o conhecimento íntimo, não é? Não é de sabedoria, mas é o conhecimento de intimidade, o relacionamento pessoal com Cristo. E o apóstolo Paulo, assim, ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O viver, para mim, agora é Cristo, né? Ele vive em mim. E Paulo era um homem como todos nós somos, né? Homem ainda nessa carne pecaminosa, sujeito mesmo às tentações, sujeito mesmo às concupiscências da carne, mas o viver de Cristo em meu coração, esse tem que haver mudança. Por isso que, quando ele diz o amor verdadeiro, nós vamos ler agora, vamos lá, 1 Coríntios, né, capítulo 13, e Paulo, escrevendo a essa igreja, ele diz, olha, versículo 31 do capítulo 12, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Irmãos, se nós combinarmos isso, né, o caminho excelente que nós devemos andar e viver é pelo amor de Cristo, né? Que nós vamos ver aqui assim o valor desse amor. Supera qualquer coisa. E aí Paulo começa, olha, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, o nosso falar, né, a sabedoria, eu tratei disso só para relembrar. Se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Vai ser só barulho, né? A minha fala, o meu falar, o meu discurso, a minha pregação, só vai fazer barulho. Não tem vida se realmente eu não tiver amor. Se aquilo que eu estiver pregando, falando, eu não estiver lutando, né, para colocar em prática. É só barulho. E ele continua, olha, e ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, de nada serve, né? De nada vale, nada serei. Veja o valor do amor, a importância mesmo do amor. Verso 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, faça, né, uma boa ação, uma coisa grande aos olhos dos homens, ou entregue até o meu próprio corpo como um sacrifício. Tem muitos homens que entregaram seus corpos, a sua vida por sacrifício de causas, né? Nós sabemos, causas que esse mundo, causas mesmo, entregaram suas vidas. Mas se diz aqui, mesmo que eu entregue o meu corpo, o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso vai se aproveitar. Nada. Até dar a própria vida por uma causa. Se não tiver o amor, irmãos, nada vai acrescentar. Nada vai mesmo se aproveitar. Então veja, né, o valor do amor. Esse amor verdadeiro, o amor de Deus, que é o amor sacrificial, um amor mesmo incondicional. Amar o que verdadeiramente não é amável. Amar aquilo que não presta, né? E aí vem uma descrição, irmãos, que vale a pena, né, nós olharmos até pacientemente, porque a primeira coisa que Paulo descreve aqui como o amor, e fica
tendo isso em mente, né? Esse aqui é o amor de Deus, verdadeiramente. É o amor de Cristo, verdadeiramente. E é o amor que habita no meu coração e no teu coração. E agora nós devemos o quê? Deixar, vamos colocar assim, deixar que esse amor tome conta de todo o nosso ser, de toda a nossa vida. E realmente demonstrar a quem? Aos outros, né? Aonde eu estou. E é muito difícil. Vou lhe falar com toda honestidade. E é isso que eu estava até assim, Senhor, me ajuda, sinceramente. A minha oração é que eu possa ser identificado contigo pela minha vida, pelo meu procedimento, porque está escrito aqui. E é possível sim, irmãos. E aqui diz a primeira coisa, né? O amor, verso 4. Ele é paciente. O amor é paciente. É permanente, essa permanência em todas as situações. O amor é paciente. Se eu não sou, né? Se eu não era, mas o amor ele não habita em mim, então eu tenho que começar a ser trabalhado, né? Na minha vida. A paciência. Ser paciente. Esperar. Permanecer firmes. Aí sim abre, né? Em provações, em tribulações. Tolerar. Resignado. E eu mostrei alguns versículos na semana passada, mas o Tiago, aqui no capítulo 5, Tiago capítulo 5, é só para em benefício de alguns que não estavam, ele diz assim, olha, Tiago capítulo 5 e o versículo 11. Versículo 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, homens de Deus, né? Escolhidos por Deus, que em toda a história da igreja, em toda a história mesmo desse mundo, esses homens foram cheios mesmo de lutas, de tribulações, de provações, viveram e venceram por causa da paciência, de esperar, né? De tolerar, de ser resignados. E aqui diz, olha, a paciência, tomai por modelo, né? A paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E eis que temos por felizes aos que, veja, perseveram firmes. Firmes. E tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A paciência de Jó, não é, irmãos? Lembrar e ter como modelo a paciência de Jó. Jó, a Bíblia diz que era um homem, né? Justo, um homem íntegro, um homem mesmo que no mundo não havia ninguém igual a Jó, que era temente a Deus, que buscava a Deus, que se desviava do mal. E Jó era um homem rico, aliás, era o mais rico da sua região naquela época. Tinha filhos, filhas, 1000 coisas, né? Propriedades, enfim, mas era um homem que era temente a Deus, que buscava a Deus, que adorava a Deus, que sacrificava a Deus. Tinha a vida toda certinha. Mas aí tem uma coisa importantíssima, né? A Bíblia diz que o diabo, o Satanás, ele é o acusador dos irmãos. Então ele foi perante Deus e disse, não é debalde que Jó te adora, né? Ele tá bem, é rico, tem o que ele quer, tem 10 filhos, tem família, tudo bonitinho na sua vida. Tu colocasse uma sebe, uma cerca em volta dele, é lógico que ele vai te adorar. Tira tudo dele, né? Para ver o que acontece. Faz isso. E Deus permitiu.
E o diabo veio, tirou tudo dele, né? Matou os filhos, tirou a riqueza, tirou mesmo as propriedades. Mas vale a pena olhar o que Deus disse para o diabo a respeito de Jó. O testemunho de Deus. Veja Jó no capítulo 1. Jó, capítulo 1. E no versículo 20. Depois que o diabo fez isso, diz aqui, ó, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus. Não estava mais no meio da bonança não, né? Estava no meio já da tribulação, da provação. Mas olha o que disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos passar nas nossas vidas por momentos de dificuldades, de perdas, né? Qual vai ser a nossa reação? Nós vamos estar murmurando, blasfemando? Nós não somos filhos de Deus? Ele já nos deu? Se Ele deu, se Ele tirou, amém, glória a Ele, né? É muito difícil isso. Não é fácil, não. Né? Mas aqui Jó deu uma lição para o diabo, né? Deu um tapa na cara do diabo. O diabo queria que ele blasfemasse, né? Mas Jó disse, olha, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu parei mesmo até hoje, à tarde, Senhor, o Senhor já me deu várias coisas, né? E o Senhor já tem tirado várias coisas, mas como é que eu estou no meu coração? Eu estou blasfemando de Ti? Como é que está o meu coração? Eu estou tendo paciência no meio de alguma provação que Deus está colocando na minha vida? Amém, irmãos. Eu fiquei alegre, feliz, sabe? Porque aqui diz a reação do verdadeiro Filho de Deus. Tem que louvar a Deus. Não tem que ficar... nós somos humanos, né? Nós somos carne, nós temos sentimento, mas veja aqui o Espírito Santo nos animando hoje à noite. Me animando. Diz aqui o Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Veja o verso 22. Irmãos, isso é o alvo aqui para a minha vida hoje à noite. Sinceramente. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não sabia o que estava acontecendo, né? Era uma provação, um teste. Irmãos, Deus prova os seus filhos. Cada um de nós vamos ser provado a nossa fé. E aqui continua. Olha o que o diabo ainda, né, preparou. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. E entre eles apresentar-se perante ele. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor. E disse, de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? É assim, né? Deus dizendo, tu observasse meu servo Jó. Eu estava de olho nele sim, né? E aí Deus diz, olha, porque ninguém, irmãos, que testemunho, né? Não é uma pessoa dizendo não, da minha vida, é Deus. Deus dando testemunho de Jó para o diabo, para o acusador dos irmãos. Ele diz, olha, observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Deus dando esse testemunho ao diabo. E o diabo via a vida do Jó, né? É um desafio, irmãos, para as nossas vidas. Ele conserva a sua integridade, embora, veja, me incitastes contra ele. Olha só a profundidade disso, né? O diabo incitou Deus contra Jó. E Deus permitiu, para provar para o diabo que um verdadeiro filho dele, né, continua. Apesar de todas as situações, esse homem continuou íntegro, reto, temendo a Deus e se desviando do mal. Irmãos, perder tudo, né? Leia o capítulo 1. Perder os filhos, tudo que ele tinha, não é fácil não, né? Mas ele continuou o quê? Confiando em Deus. O Deus, e diz aqui, ele conserva a sua integridade. Embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. E tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Já pensou o que o diabo falou agora? Realmente, um homem, ele dá tudo o que ele tem pela vida dele, né? A gente vê aí, se agora acontecer alguma coisa, para minha sobrevivência, se eu tiver que me empenhar, um caso de vida ou morte, o cara dá tudo, né? Vende tudo. Ele não vai fazer isso? Vai. E aqui diz o Satanás, né? Estende, porém, a tua mão, toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Irmãos, eu já vi gente blasfemando de Deus por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade, porque aconteceu alguma coisa, aconteceu aquilo outro, né? Muitos. Por quê? Eu não merecia isso, eu não merecia aquilo. O que está acontecendo comigo? Irmão, nós somos pecadores. Essa carne aqui, esse corpo, ele está morrendo. Ele vai ser consumido por vermes, né? Por tumores, por câncer. Nós vamos morrer. Não presta. E eu vou reclamar de Deus? Isso é o pecado. É a causa do pecado. São as consequências do pecado. Deus curou, Jesus curou, né? Jesus ressuscitou pessoas, mas morreram de novo. De alguma outra causa. Não é? Morreram. Mas aqui diz assim, né? Olha, mexe agora com... Ele está bonzinho. Agora mexe com a saúde dele para ver o que vai acontecer. Não é? Mexe. O cara já tinha perdido tudo. Agora a doença ainda, para arrasar logo, né? Aí disse o Senhor a Satanás, eis que ele está no teu poder. Pode ir. Mas poupa-lhe a vida. Irmãos, Deus é o autor da vida. É Ele que tem o poder de dar e tirar a vida, e mais ninguém, né? Esse é dele. E aqui diz, né? Então Satanás saiu e foi fazer aquilo que ele faz, né? E bem feito. Diz aqui, olha, então saiu Satanás da presença e feriu a Jó de tumores malignos. O que é um tumor maligno? É câncer, né? Cancerígeno esse homem. Veja, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se, né? Olha a condição desse homem. Era para mesmo desesperar, né? Agora, outra coisa que eu estava lembrando hoje à tarde, aqui, aparentemente, né,
qual é o tempo que demorou isso aqui? A Bíblia não diz, não. Quanto tempo foi isso? Por isso é o exercício da paciência, né? Nós não sabemos quanto tempo demorou essa circunstância. Isso que é o principal, sabe, irmãos? Não é assim, não foi, né? Aí diz aqui, olha, mas então a sua mulher disse, o diabo poupou a vida da mulher dele. Não estou aqui fazendo gracinha com mulher, não. Mas ele deixou a mulher. E a própria mulher de Jó, olha o que ela disse. O conselho que ela deu para o Jó, vendo toda aquela situação. Ela disse assim, olha, ainda conservas a tua integridade? Irmãos, quantos conselhos? Não é questão da mulher, não. Você ou eu recebe, ou vamos receber, no meio de uma luta, de uma tribulação, conselho que não é de Deus. Né? Até tentando. A mulher que está tentando, está fazendo o papel do diabo. Né? Está assim dizendo, olha, amaldiçoa Deus e morre. Blasfemar de Deus e se suicida, rapaz, acaba com isso, né? Tá bom de sofrer, eu não aguento mais te ver nessa situação. Amaldiçoa esse teu Deus e dá cabo com a tua vida. Irmãos, hoje à noite no nosso país tem muita gente dando cabo da sua própria vida, blasfemando de Deus, amaldiçoando a Deus pela sua situação, pela sua circunstância. Tem. Mas olha o que aconteceu aqui. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida? Não é? Que loucura tu estás falando? Tu não estava do meu lado? Tu não acompanhasse a minha vida? Desde que nós nos casamos, vamos aqui, não viu, não é? O que Deus tem feito por nós? Deus me deu, Deus tirou. Olha, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Irmão, não é difícil essas coisas? A gente não precisa correr, não. Vamos com paciência, né? Por isso que eu falei. Para entender o que é o amor, que excede todo entendimento. Diz aqui, em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Não pecou Jó. Jó tinha 3 amigos, né? Amigãos dele, amigão. E vieram a lamentar a situação de Jó, a conversar, a dar conselhos, vieram se solidarizar com Jó. É uma história, né, assim, bem prática mesmo. E Jó, nesse tempo todo, a Bíblia diz, o Senhor, ele não pecou. Se você ver no capítulo 13 e o versículo 15, em certa altura aqui da conversa, né? Olha o que diz aqui, Jó 13, 15. Irmãos, é um alvo até para mim hoje à noite. É para mim essa mensagem, sabe? Diz aqui o Senhor, eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Eu sei que ele vai me matar, né? Mas contudo, eu vou manter a minha fé, eu vou manter o meu caráter, eu vou manter o meu procedimento, né? Eu vou manter mesmo a minha integridade. E em outras traduções diz assim, ainda que ele me mate, eu o louvarei, eu o glorificarei. Esse era Jó. E depois Deus tratou com tudo, mas se você vê, né, lá em Tiago, quando Tiago diz assim, olha, só para ficar fresquinho aqui, né, Tiago 5,11, diz assim, eis que temos por felizes aos que perseveram firmes
Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor deu a Jó. O fim de tudo isso, né? Olha só, Jó 42 e versículo 1. Vale a pena, irmãos, leia o livro de Jó, né? Diz assim, ó, então Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes. Deus pode todas as coisas, Ele é o Deus dos impossíveis, né? E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus queria mostrar ao diabo, ao acusador dos irmãos, que tem ainda, né, aqueles que são fiéis a Ele. Então é eu, você, nós aqui, Deus está realmente querendo, vou falar assim, né, dar lição ainda no diabo hoje, através de ti e de mim, das nossas vidas. É difícil, né? Mas Ele dá o Espírito Santo, como Jó tinha, o poder do Espírito Santo na vida, o amor de Cristo. Por isso esse homem aguentou, perseverou, teve paciência no meio das aflições, das tribulações, da resignação, porque ele realmente possuía o amor de Cristo no seu coração e demonstrou para o diabo e para o mundo inteiro, né? Apesar de tudo que ele estava mesmo passando. E aí, diz aqui, olha, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Agora só restavam os amigos, né? E a mulher. Jó estava orando por eles. E Deus lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. 2 vezes mais, irmãos. E aí diz, olha, então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal, veja, que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Mas, irmãos, quando nós falamos que o amor, nós não, né? A palavra de Deus é paciente, tem que ter paciência. É uma das virtudes do amor de Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 4. O amor, ele é paciente. Temos um modelo, um exemplo. Então, hoje à noite, né, nós podemos, e eu sei que todos aqui enfrentam lutas, dificuldades, tribulações, provações, aflições. Vamos ter, né, a paciência e louvar a Deus, glorificar a Deus no meio de todas essas coisas. Deixa com Ele. Ele vai fazer o melhor para as nossas vidas. E se manter como um Jó, né? Firme, com o mesmo procedimento. E esse é o desafio. Então, o amor, ele é paciente. Ter a paciência de esperar que Deus vai cuidar de tudo, irmão. Não tenho nenhuma dúvida disso. E no meio delas, nós somos provados, né? E o mundo está olhando como eu estou reagindo. O diabo está vendo, ainda está acusando. Mas esse é o amor que Deus derrama em nossos corações a ter e ser paciente. Mas tem a segunda coisa aqui. Diz não, né? O amor é paciente. O amor é benigno. É bondoso. É misericordioso, é propício, é prestativo, é tudo isso a benignidade. E é fruto do Espírito Santo, né? A bondade, a benignidade. Aproveita as oportunidades para fazer o bem, procurar
ajudar, né? E é difícil também, porque muitas vezes nós nos preocupamos primeiro com nós mesmos, né? O meu bem-estar é o que é importante. É a minha... é em volta de mim, né? É aquilo que eu quero, é aquilo que se importa sou eu. Mas aqui diz que o amor é benigno. A bondade de Deus é revelada do céu. Não é a bondade de Deus que nos conduziu ao arrependimento? É a benignidade de Deus? Então é tudo isso, né, irmãos? Por isso que o amor é benigno. Ele vem de Deus, está aqui habitando no meu coração. Mas continua, né? Eu só estou repetindo porque foi de terça-feira passada. O amor diz aqui, ele não arde em ciúmes. Esse aqui diz assim, o amor não arde em inveja. É a mesma palavra aqui. Arder, né? Aqui é que está o ponto da questão. O amor não arde em ciúmes, em inveja. Esse arder é mesmo de ferver, é ferver, é entrar em borbulhar, esquentar a ponto de borbulhar, de entrar mesmo assim em ebulição, né? É descontrolar, é cegar uma pessoa. É esse arder aqui em ciúmes, mas o ciúme aqui é de inveja, né? Eu mostrei semana passada a que ponto chega uma pessoa que é possuída desse ardor de inveja e ardor de ciúme. Chega até a matar, como Caim fez com Abel, matou seu próprio irmão por ciúme, por inveja. Ou seja, é o amor que não esse não é o amor verdadeiro, né? Esse ciúme aqui de inveja, ele é mesmo destrutivo, destrói. Ele é humano, né? É coisa do homem mesmo. Agora, eu terminei semana passada e queria mostrar o outro lado, né? O amor não arde em ciúme, muito pelo contrário. Esse ciúme, o amor verdadeiro, ele arde em zelo, né? Ele é obstinado pelo zelo. Ele entra em abolição pelo zelo. Esse é o ciúme verdadeiro, o ciúme de Deus. Que ele é construtivo, ele é divino. Deus é zeloso. É um Deus zeloso, é um Deus ciumento. A própria palavra de Deus, veja o que diz aqui, Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34 e versículo 14. Êxodo 34, 14. Diz assim, olha. Porque não adorarás outro Deus. Falando de adoração. Pois o nome do Senhor é zeloso, é ciumento, é no sentido construtivo mesmo. Sim, Deus zeloso é Ele. Êxodo 20, e verso 5. Êxodo 25, 20, verso 5. Não as adorarás, está falando das imagens, né? De esculturas, nem lhe darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam a minha palavra, os meus mandamentos. Veja Isaías, capítulo 43, Isaías 43, e versículo de 1 a 3. Isaías 43, 1 a 3.
Irmãos, olha essa declaração de amor, né? De amor zeloso, de amor ciumento, nesse sentido aqui que é construtivo, que é divino, que é cuidadoso. Olha o que diz aqui, agora, mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Jacó foi criado por Deus, né? Jacó era enganador, suplantador, criatura de Deus. Nós somos Jacós, né? Somos criaturas de Deus. Mas diz aqui, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel, transformou a tua vida. Israel é o príncipe com Deus. O Jacó passou de pecador, enganador, suplantador, para um príncipe com Deus, para um filho de Deus. E a esses, ele diz assim, não temas, porque eu te remi. Foi eu que fiz a obra da salvação na tua vida. Foi eu, né? Foi eu que te tirei do lamaçal, do tremendal de lama, do mar de pecado. Foi Deus que te tirou. Foi Deus que me tirou. Essa certeza, irmão, nem o diabo, nem ninguém tem que tirar de você, nem de mim. No meio de tudo isso aí, foi eu que te remi. Olha, chamei-te pelo teu nome. Vem cá, Janda. Vem cá, Jorge. Vem cá, Matias. Vem cá, Rebeca. Vem cá, Renata. Foi eu que te chamei pelo teu nome. Irmãos, eu estava nas trevas. Como é que eu vim parar aqui, nesse local de refúgio? Foi Deus que me chamou. Não foi eu que vim porque eu quis, não. Foi Ele que me chamou, porque a sua palavra diz que antes da fundação do mundo, eu já era eleito por Ele, predestinado. Ele me escolheu. E naquele devido tempo Ele me chamou, como Ele te chamou a qual os que estão aqui hoje à noite. Na devida circunstância, na devida ocasião. Eu estava cuidando da minha vida, fazendo as coisas que eu amava, que eu gostava, aquilo que me dava prazer, material, pessoal, servindo o meu ídolo. Aí Deus me chamou, não é? Ele que me chamou. E chamou pelo meu nome. Vem cá, Herbert. Tu és meu. Tu és meu. Irmão, isso é zelo. É ciúme. Eu disse isso para minha esposa. Tu és minha. Né? Você é minha. Não é assim que é o verdadeiro casamento? Eu sou teu e tu és minha. Os dois serão uma só carne. É o ciúme, né, de zelo, de cuidado, não o ciúme doentio de inveja, que é destrutivo, que é humano, mas é esse daqui que é o de Deus. Tu és meu. E olha o cuidado, o zelo, né? O carinho que tem que ter. Quando passares pelas águas, eu vou estar contigo. Não vou te abandonar, não. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Deus não está dizendo se passares, né? Que nós vamos passar, irmãos, por meio de todas essas coisas. É quando. Se você ainda não passou, vai chegar o dia e a hora. Não fique certo que vai vir, mas quando vir, Ele vai estar contigo, né? Porque Ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus. Não é uma coisa íntima, de ciúme mesmo, de zelo. O Santo de Israel, veja, o teu Salvador. Eu que te salvei. Eu te amei. Nós nos lemos no início. Deus nos amou primeiro, né? E veio a esse mundo, sacrificou-se por nós, a sua vida, a sua alma. Te chamou. Não tem conversa não, irmãos.
A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, da minha mão, ninguém vai te tirar, eu e o Pai somos um. Ninguém vai arrebatar você da minha mão. Lembra que nós lemos terça-feira passada, Romanos 8, 30, lá, aquela parte, nem morte, nem vida, nem tribulação, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, habitando no meio e no teu coração. Por isso ele diz, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti. Então, irmãos, é esse Deus de ciúme, né? Então, é um Deus mesmo zeloso. Deus é zeloso. Mas sabe que Jesus também é zeloso? A Trindade. Jesus é zeloso. Veja aqui em João, Evangelho de João no capítulo 2, Evangelho de João no capítulo 2, no versículo 12, João 2,12, Jesus desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, é um chicote, né? Expulsou, veja, a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Esse era o manso, né? Manso e suave. Mas em tratando, irmãos, das coisas de Deus, da casa de Deus, esse Senhor Jesus virou um zeloso, um ciumento pelas coisas de Deus. E diz, olha, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Não façam isso, né? Não façam da casa de meu pai, da casa de adoração, da casa mesmo de uma casa santificada a Deus, casa de negócio. O que estão fazendo por aí? Uma casa que preparam e que se diz de Deus, né? Estão fazendo, irmãos. Aí diz aqui, olha, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Ah, irmão, Jesus vai ser zeloso pelas coisas de Deus, pela casa de Deus e por ti, né? Por ti e por mim, ele vai zelar, não vai deixar, não vai permitir ninguém arrebatar você das mãos dele. Veja o que diz aqui, João capítulo 10, 28 e 29. Eu cito, né, e nós lemos, que é para você anotar aí, quando o diabo vier querer botar dúvidas no seu coração, joga na cara dele. Jesus disse isso aqui, olha, João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, ele te deu, ele me deu. Jamais perecerão eternamente, e ninguém, né? Ninguém as arrebatará da minha mão. É esse Jesus que zela por ti, zela por mim. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Irmãos, amados, você é maior do que tudo, do que todo esse mundo. O Paulo diz, o Filho de Deus me amou, te amou, e assim mesmo se entregou por mim e por ti. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Se não houvesse mais ninguém em toda a eternidade, só fosse o Paulo, Jesus teria vindo e morrido por Paulo. Já pensou?
Então, nós nos alegrarmos hoje à noite, né? Diz aqui, olha, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode, ninguém tem poder de arrebatar. Eu e o Pai somos um. Olha o que diz aqui 14 e 18. Esse é Jesus falando, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E o 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, né? Jesus não ia deixar nós órfãos. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não no vê. O mundo não vê o Espírito Santo não, irmãos. Nem conhece, não é? Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O que garante que você e eu somos filhos de Deus? É o Espírito Santo que habita, que testifica com o mesmo Espírito que nós somos filhos de Deus. É o selo, é o carimbo. Né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, Efésios 1, 13 e 14. Eu cito muito aqui. O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, carimbados. Esse é meu. Né? Faz parte, a marca de Cristo está em mim, está em ti. E habita convosco, veja, e estará em vós. Está contigo hoje à noite, testificando através da palavra que nós somos filhos de Deus. Veja o que diz aqui, 16 e 17. Eu acho que eu peguei. 16 e 7, desculpa. Olha, mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele mandou, irmãos, não só como ele é o convencedor, né? Mas ele é o consolador. Ele não te convenceu um dia do teu pecado, da justiça de Deus e do juízo? Ele me convenceu, né? E hoje ele é o meu consolador, está comigo, está mesmo assim presente. Então, Jesus é zeloso, Deus é zeloso. E para finalizar, irmãos, o Espírito Santo, ele é zeloso. Olha o que diz aqui, Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4 e versículo 4, diz assim, olha, Tiago está falando com o crente, né? Diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Amizade com o mundo é inimizade com Deus, né? Aquele, pois, veja, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o inimigo de Deus. Não pode, né? Haver conciliação do mundo com Deus. E nós somos exortados a se afastar, a sair, se desviar do mal, né? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Anseia, né? Tem ciúme mesmo. Por isso que a Bíblia diz, Efésios, eu acho que é 4:30, se eu não me engano, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Não deixa ele ficar triste, né? Ele tem ciúme de ti. Ele está em mim, sabe onde eu ando, sabe onde eu vou, sabe o que eu estou falando, sabe o que eu estou fazendo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em ti. Irmãos, o amor não arde em ciúmes. O amor verdadeiro de Deus, ele é zeloso, né? Então, o tempo já foi. Mas, veja,
A oração do apóstolo Paulo é Deus habitando em nós, né? Através do seu Espírito Santo, através do amor de Cristo que é presente no meu coração. E esse verdadeiro amor, como ele diz, e nós vamos continuar, né? Ele é paciente. Ô Senhor, né? Me dá paciência. O amor é benigno. Ô Senhor, me ajuda a transbordar cada vez mais em benignidade, em bom. Não importa o que vão falar, o que vão dizer, irmãos. O amor não arde em ciúmes. E que esse amor que habita em ti e habita em mim, assim, aumente no sentido de domine mesmo, né? Transcenda as minhas palavras, mas que as minhas ações falem mais alto, né? Essa oração, irmãos, e o Senhor me ajuda, fazendo autoexame. Eu não quero ser um hipócrita, né? Nós somos pecadores, irmãos, mas podemos sim, né? Há possibilidade sim, com sinceridade mesmo. É duro, é um discurso duro, né? É para mim mesmo, não é fácil não, irmãos. Mas eu acredito sim, que o amor de Cristo habita no meu coração e no teu coração, porque há mudança na tua vida. E você sabe, eu também, né? Pai, muito obrigado. Reconheço, Senhor, que sou um miserável pecador. Reconheço, Pai, que estava nas trevas, perdido, e o Senhor aprove a Ti, antes de eu nascer, Pai, ter me escolhido, ter mesmo me predestinado. E antes da fundação do mundo, Pai, o Senhor já tinha providenciado esse amor. O amor sacrificial de Jesus, Ele é o Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. E através desse amor, o Senhor me chamou, o Senhor me justificou, me deu mesmo uma nova vida, me deu mesmo uma nova esperança, me deu mesmo o amor verdadeiro no meu coração. E agora me ajuda, Pai, a compreender, a conhecer intimamente e não mais falar, mas colocar em prática. Eu peço perdão, Pai, porque tenho falhado contigo, mas o Senhor possa me ajudar a ser mesmo um servo que busca mesmo a verdade, a falar mesmo aquilo que vive. Me perdoa, nos ajuda, Pai, todos nessa noite. Que o Senhor mesmo, o Teu amor, transborde cada vez mais em nossos corações. E assim que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É possível, Pai, nesse mundo, nesses dias e até nessa cidade aqui, nós vivermos esse amor. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Irmão,